Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim de mercado. Ontem foi feriado nos Estados Unidos, a gente ficou sem a referência de Chicago, mas hoje as operações voltaram ao normal. E o encerramento foi positivo, altas em torno aí de 6, 7 pontos nos principais vencimentos, mas um mercado ainda com uma postura negativa, uma pressão sendo exercida em cima das cotações. Será que temos oportunidade de reversão dessa tendência? Será que podemos aproveitar em algum momento uma mudança de cenário? Essa alta de hoje já é indicação de alguma coisa acontecendo de diferente lá em Chicago? Vamos perguntar para quem entende, vamos até a Terra Agronegócios, onde está meu amigo Enio Fernandes, já aqui no vídeo com a gente. Bem-vindo, viu, Enio? Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais esse mercado. Mercado hoje tomando um respiro ali depois das pressões aí da semana anterior. Mas o que dá para pensar ou analisar desse mercado hoje? Já temos aí uma situação diferente, tem fundamento que justifique uma virada de tendência já, ou ainda é cedo para isso, Enio? É sempre bom estar com você, é sempre bom estar com o seu público. Vamos lá, vamos entender por que nós chegamos aqui, né? A grande maioria das consultorias pediu lá atrás para os produtores travarem 30%, 40% da sua safra, ninguém pediu para travar tudo, para ele chegar nesse momento não precisar vender. Alguns produtores travaram, outros não, e na verdade nós estamos com vendas muito baixas no Brasil. Os produtores de todas as regiões não estão vendendo. No Paraná o produtor não está vendendo, no Cerrado o produtor não está vendendo, no Norte e no Mapitobá os produtores não estão vendendo. Quando eu falo não estão vendendo com peso, né? Estão vendendo muito escalonadamente. Mas assim, a gente tem que lembrar da estrutura do mercado, né? No final do dia nós vamos ter uma safra entre 145 e 150 milhões de toneladas. Eu falo esse intervalo a depender da consultoria que você segue, né? A grande maioria das consultorias estão falando em número de 145 a 150. Algumas estão ajustando agora o número. Só para deixar claro, o número da Terra Agronegócio foi publicado no começo desse mês, foi 149,6 milhões de toneladas. Nós estamos revendo daqui uns dias, final do mês, aí a gente já publica de novo. Mas vamos lá, entre 145 e 150. Esse é um ponto. A Argentina com mais 50 milhões, nós estamos falando uma safra só desses dois países, perto de 200 milhões de toneladas. E esses são os países que pesam na América do Sul. Bolívia, Uruguai, Paraguai é muito pouco, então que pesam esses dois. Esse é um ponto. Segundo, a estrutura financeira do mundo, a macroeconomia do mundo. As taxas de juros dos Estados Unidos continuam a 5,25%, 5,50% ao ano. São taxas de juros apapradões americanos dos últimos anos elevados. E os dados da economia americana mostram a economia americana pujante. O número de payrolls, que é o número de empregos, o payroll foi o número de empregos gerados, veio muito acima do esperado, sinais de inflação ainda persistente. Então, aquela queda da taxa de juros, que alguns falavam que ia ser março, outros abril e junho, já está mudando mais para frente. Ou seja, juro alto contrai um pouco a demanda e pressiona as cotações das commodities. Então, isso não mudou. Agora, um ponto de atenção que nós temos é a posição dos fundos. Os fundos estão extremamente short. Eles estão mais de 300 mil contratos vendidos no milho, estão bem vendidos na soja, estão vendidos em farelo, estão vendidos em trigo. E isso pesa na posição desses fundos. Na soja estão 124 mil contratos vendidos. Em algum momento eles vão ter que reposicionar esses contratos. Eles vão ter que comprar. O único jeito de diminuir a posição vendida é voltar a comprar. O problema é saber quando isso vai acontecer. Isso sinaliza, sim, uma oportunidade para o produtor daqui a alguns dias, um curto espaço de tempo. Eles estão muito vendidos. Para você ter uma ideia, a posição vendida acima dessa que os fundos estão hoje só foi quando teve aquela guerra comercial entre China e Estados Unidos. Fora isso, nós estamos em recordes de posições vendidas. Se você está em recordes de posições vendidas, o mercado sempre dá um ajuste. Quando ele está muito, muito alto, ele corrige. Quando ele está muito, muito baixo, ele corrige. O que o produtor não pode confundir, você vai ter momentos de correção, mas o que ele não pode confundir
ele não pode confundir que esse respiro é uma mudança de tendência. A tendência de preços em curva descendente, porque nós estamos entrando com a boa safra da América do Sul, os Estados Unidos vai plantar daqui alguns dias, em abril ele começa a plantar, aí nós vamos depender do clima nos Estados Unidos. Clima bom lá, nenhum problema de safra lá, aí a gente vai ter uma pressão de continuada nas cotações. Algum problema na safra dos Estados Unidos, nós vamos depender do tamanho desse problema para o mercado se reposicionar. No curto espaço de tempo, nós vamos ter correções, mas a curva é descendente. Bom, pelo que eu entendi, então, Enio, a gente está prestes a ver aí uma reversão por conta desse posicionamento dos fundos acontecendo. Mas você está alertando que uma reversão não é uma mudança de tendência, mas é um respiro que a cotação deve ter aí, e nesse caso o produtor deve aproveitar. Dá para precisar, dá para entender aí que momento que isso pode acontecer, ou é muito difícil de saber isso? Não, nós temos alguns sinais, né? Nós temos a safra chegando agora, o mês de março é um mês de muitos compromissos para os produtores no Brasil, março e abril. Então, em teoria, esses produtores devem vender soja em março para cobrir suas posições em abril e maio. Quanto mais perto de maio, menor é a força da safra, menor é a pressão de venda. Então, isso tem uma tendência de você ter essa reversão mais para frente, mais daqui uns 60 dias, 50 dias. Pode acontecer também os produtores não venderem, irem no mercado financeiro, captar esse recurso do mercado financeiro, segurar a soja e antecipar essa tendência. Mas aí o produtor tem que tomar outro grande cuidado. Qual é a taxa de juros que ele está pagando? Qual é o preço que ele espera de venda? E ver se essa taxa de juros mais o custo de carregar essa posição, e principalmente, Alexander, nós estamos falando de um país que você tem uma taxa de juros de 11,25% ao ano. Você vendeu a soja e aplicar, você ganha essa taxa de juros de 11,25% ao ano. Algumas aplicações sem imposto de renda, LCA, LCI, alguns fundos você pega sem imposto de renda. Então ele tem que calcular tudo isso para ver se compensa ele segurar ou não. O mercado dá oportunidade sempre, vai dar nos próximos dias, ele só tem que tomar cuidado para fazer a análise muito bem feita e não perder as oportunidades que o mercado vai ofertar. Enio, e essa reversão, você falou aí de 124 mil contratos vendidos aí na soja, né? Para ser exato, 305 mil contratos no milho vendidos, shorts, 124.369 contratos vendidos na soja e no trigo 57.880 contratos vendidos. Para reverter essa posição, isso significa ganho significativo aí nos preços ou uma volta de patamar acima, por exemplo, dos $12 por bushel? Dá para pensar nisso? Vamos lá. Se os fundos tivessem dúvidas do tamanho da safra, eles iam reverter isso rapidamente, para não ter o risco de tomar um prejuízo nessas operações. Eles iam reverter com mais rapidez. O que o mercado está lendo? Tem uma boa safra na América do Sul e tem aumento de safra nos Estados Unidos. Então, eles não precisam de rapidez nessa ação. Eles vão comprar paulatinamente, evitando altas muito fortes e desmontando essas posições gradualmente, que eles aumentam suas margens de lucro. Ele não precisa ser voraz nessa recompra. Por isso que eu falo, isso pode ser um respiro, uma oportunidade, mas não é longe de ser uma mudança de tendência. Boa. E o produtor precisa ficar atento e participar dessas oportunidades aí, principalmente aquele produtor que tá atrasado na comercialização, né? Muito bom ponto, seu. Esse estar atrasado na comercialização é relativo. Se eu não vendi nada, mas eu estou capitalizado, eu suporto segurar essa safra minha, sem pegar recurso do mercado financeiro, sem ter um grande custo de carrego nessa operação, eu posso ter vendido nada
o mercado vai me dar chance em junho, julho. Você deveria ter vendido, deixar claro, você deveria ter vendido. Mas o que você fez antes, as suas decisões anteriores, de ano anterior, te deixaram capitalizado agora. Então você tem o direito de segurar e tentar pegar preços melhores. Simples assim. Agora, cuidado para a ganância desses preços melhores não ter limite. Você tem que saber aonde você vai começar a desmontar suas posições. Agora vamos pôr um produtor que vendeu 25%, 30% da sua safra. Só que ele, para cumprir os compromissos dele, ele deveria ter vendido 60%. Esse produtor não tem a saúde financeira do anterior que eu te falei. Apesar do outro não ter vendido nada, mas a atual conjuntura financeira dele permite segurar. Esse que vendeu um pouco, mas precisa cumprir os seus compromissos agora, esse não tem jeito, ele vai acabar vendendo. Então, independente se está muito ou pouco vendido, é como está a situação desse produtor. Entendi. Alguns estão muito capitalizados, vão suportar esse carrego. Outros não estão tão capitalizados assim, precisam liquidar parte importante da sua safra, vão amargar margens muito ruins agora, nesse curto espaço de tempo. Muito bem. Ô Enio, tudo isso a gente está falando em cima do que pode acontecer em Chicago, mas a gente sabe que a formação de preços da soja aqui no Brasil tem outras vertentes, outras variáveis, como por exemplo o prêmio e como por exemplo o câmbio. No caso do prêmio, a gente já começa a ver aí uma melhora, ainda negativo, mas longe daquela pressão negativa que a gente viu há 2 semanas, 3 semanas atrás. Até que ponto o prêmio vai chegar primeiro aí, beneficiar primeiro aí o produtor do que a própria reversão em Chicago, hein? Muito bom seu ponto. E eu vou completar então. Nós temos Chicago, os prêmios, o dólar e você esqueceu do basis, né? As despesas diferencial de base. Aqui nós já temos um ponto importante no basis. Vou te dar um exemplo. Os fretes do interior para os portos estão muito abaixo do ano passado. Algumas regiões você está com frete do interior para o porto 20%, 15% abaixo do ano passado. Ou seja, esse custo de carrego ano passado, esse custo logístico do ano passado para cá, ele caiu. Isso ajuda o produtor, primeiro ponto. Segundo, os prêmios, você também foi feliz. Eles estão negativos, mas não tão negativos como estavam alguns dias atrás. E quanto mais perto do mês de maio, junho e julho, porque eu estou indo para o segundo semestre, a gente vai ter o fim da colheita, a colheita por si só pesa. Acredito que quando nós chegarmos a 50%, 60% da área colhida no Brasil, nós vamos ter uma menor pressão ainda de prêmio, menor pressão ainda de frete. Aonde eu quero chegar? Então, essa melhora em Chicago, ela pode vir junto com alguma melhora do prêmio. E aí o produtor tem que estar muito atento. E não esperar tudo ser perfeito. É muito difícil. Chicago ajudar, dólar ajudar, os bases ajudarem e o prêmio ajudar. Se a grande maioria dessas 4 pernas lhe favorece e você precisa capitalizar no curto prazo, não perca a oportunidade. Muito bem. Temos aí, então, destaques importantes trazidos pelo Enio Fernandes, principalmente para você que está aí aflito com a sua comercialização. Afinal de contas, o que a gente está vendo é um mercado, pelo menos lá em Chicago, a cada dia perdendo mais posições aí. E isso é um complicador na hora de finalização de preços. Mas estamos para ver aí uma reversão dessa tendência negativa, só que o que o Enio está dizendo é que é apenas um respiro, não é uma tendência, porque a tendência deve se manter negativa por conta de uma oferta maior que a demanda no final das contas, certo, Enio? Certo. O único ponto de observação que eu quero pôr sobre a mesa, desse comentário seu que foi perfeito, o resumo seu que foi perfeito. Tudo isso é verdade até chegarmos ao momento de clima nos Estados Unidos. Nós estamos indo com laninha. Esse laninha pode acontecer, não pode, pode ser mais intenso ou não. Laninha é menos chuvas no sul do país, mas também é menos chuvas nos Estados Unidos. Se for um pouco menos de chuva, é até bom para a safra americana, o plantio anda
O problema lá é muito excesso de chuva, que às vezes atrapalha mais que a pouca chuva, porque o solo dele é muito rico. Então, tudo isso que você falou, perfeito, só que, lembre-se, quando chegar maio, junho, julho e agosto, é o mercado de clima nos Estados Unidos. É a poderosa mãe natureza que vai determinar o caminho dos preços. Em condições normais de temperatura e pressão, quem é engenheiro vai entender, em condições normais de temperatura e pressão, uma safra de 122, 123 milhões de toneladas nos Estados Unidos, a tendência é de preços um pouco mais baixos. Caso ocorra algum problema nos Estados Unidos, já tive problema no Brasil, problema nos Estados Unidos, podemos sim ter reversões. Até essa data, a estrutura do mercado é negativa, com momentos de respiro, momentos de correções pontuais cadenciadas. Mas, caso a gente tenha problema lá, a gente vai definir isso somente em maio, junho e julho. Está muito cedo, mas no curto espaço de tempo a tendência é de pressão. Muito bem. Tá aí, análise feita pelo Enio Fernandes aqui para a gente de Notícias Agrícolas. Meu amigo, mais uma vez muito obrigado pela sua participação, pelas explicações. Sempre bom te ouvir. Volte sempre, Enio. É um prazer estar lá de todos, uma fantástica safra para todos. Valeu, grande abraço. Tá aí Enio Fernandes aqui com a gente, trazendo as informações do mercado, principalmente esse alerta que o Enio está dando aí de uma possível reversão no curto prazo, uma reversão que pode acontecer aí ainda nesse mês de março, e você deve estar atento a essa possibilidade para participar e vender pelo menos uma parte aí para fazer caixa da sua safra. Mas o Enio lembrou que não é uma tendência, é apenas um momento de respiro do mercado e o mercado volta a ser negativo de novo. No entanto, a partir desse momento, vale o que acontecer com a safra dos Estados Unidos. Mercado climático de novo influenciando, e daí, se houver condições favoráveis, preço continua pressionado. Se houver condições desfavoráveis de clima por lá, daí sim a gente pode ver o mercado voltando a subir. Enfim, temos ainda luz no fim do túnel, não precisa se apavorar, mas fique atento às oportunidades, não espere acertar o olho da mosca. O mercado começou a subir, comece a fazer posições para garantir preços médios aí na sua negociação. Combinado? Deixa eu mostrar para vocês como estão os negócios lá na Bolsa de Chicago. A volta do feriado mostrando aí uma recuperação. Março para a soja fechou a 11,79, alta de 6 pontos mais 75. O maio, 11,83, alta de 7 pontos mais 25. O julho, 11,92, alta de 7 pontos mais 25. E o agosto, 11 dólares e 86 centes por bushel, subindo quase 8 pontos. Vamos ver o milho? Para março, 11 dólares... Para março, 4 dólares e 18 centes por bushel, uma alta de 2 pontos mais 25. Para maio, 4 dólares e 32 centes por bushel, subindo 3 pontinhos. O julho, subindo 3 pontos também, fechou a 4 dólares e 43 centes por bushel. E o setembro, 4 dólares e 50 centes por bushel, alta de 3 pontos mais 75. E para finalizar, temos o trigo subindo bem também. Março, 22 pontos de alta, fechando a 5 dólares e 82 centes por bushel. O maio, 5 dólares e 79 centes por bushel, também com alta de mais de 20 pontos. O julho, 5 dólares e 80 centes por bushel, 18 pontos mais 25 de elevação. Setembro, 5 dólares e 87 centes por bushel, alta de 17 pontos. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência.